torcida do Juventus era cri-cri. Pequena, mas cri-cri. A gente fazia questão de ganhar e no mínimo sofrer um empate às vezes, né? Ele fez um gol que foi uma obra-prima, né? Contra o Palmeiras, teve contra o Corinthians. Deixa eu ver se eu não me emociono de novo, que eu me emociono muito quando falo dele. É que entrou pra história, né? Na cidade de São Paulo, Pelé jogou 253 vezes. Ele marcou 195 gols. Portanto, a média dele é de 0,77 gol por partida. É muito jogo, né? Teve vários, teve contra o Palmeiras, teve contra o Corinthians. Só o tiro de ferro, só os 3 de São Paulo eram campeão. Aí o Santos conseguiu quebrar 55, voltou a ser campeão pela segunda vez, e daí em diante, até hoje, o Santos ganhou 52 campeonatos. A maior vítima, claro, foi o Corinthians, que jogando na capital sofreu 40 gols do Pelé em 41 jogos. Contra o Corinthians parece que ele se superava, porque tinha uma rivalidade grande entre Santos e Corinthians. Tinha com São Paulo e com o Palmeiras, mas com o Corinthians era diferente. Parece que a gente fazia questão de ganhar e no mínimo sofrer um empate às vezes, né? Então eles ficaram mais de 10 anos sem conseguir ganhar da gente. Em 64, inclusive, teve um Corinthians e Santos na Vila Belmiro e a vila estava tão lotada que a arquibancada caiu. Felizmente ninguém morreu, mas teve quem se machucasse, né? E o árbitro fazendo assim, que tinha encerrado a partida ali com 2 minutos de jogo. Então a passagem dele na capital paulista, como sempre, as médias dele são muito, muito altas sempre, é coisa perto de 1 gol por partida, mais de 1 gol por partida. O primeiro jogo dele que a gente computa aqui na equipe principal, ele estreou no dia 7 de setembro de 1956 em Santo André. Feriado, também feriado na cidade de Santo André, dia da cidade de Santo André, e o Santos manda para Santo André um time mais ou menos misto para enfrentar o Corinthians de Santo André. Foi uma estreia normal, não teve nada de diferente. O Lula, que era o técnico na época, já estava vendo ele jogar no infantil, no juvenil. Esse jogo acaba 7-1 para o Santos. O Pelé entra durante a partida, já no fim da partida, no lugar do Del Vecchio, que era um jogador consagrado do Santos, e o Pelé faz o 6º gol. Mas o pessoal que jogava com ele, principalmente o Zito, já olhava para ele com outros olhos, falando: esse moleque aí tem futuro, esse moleque sabe correr. O detalhe curioso é que durante muitos anos, na súmula, esse jogo não estava dado para o Pelé. Ele não sabia o nome do Pelé, que o Pelé tinha entrado no lugar de um outro jogador, aí ele perguntou pro banco: qual é o nome do moleque aí? Aí alguém falou: Raimundinho, né? O cara do banco sabia que o Raimundinho, aí o representante colou na súmula Raimundinho, não foi Pelé. E o que aconteceu? Passaram-se anos e anos e anos, aí um dia alguém perguntou pro Pelé: quando foi teu primeiro gol pelo Santos? Aí ele falou: meu primeiro gol foi em Santo André. E uma das pessoas que estava ouvindo o rádio era o seu Nelson Cerchiari, que era representante da Liga de Santo André. Ele falou assim: eu não dei esse gol pro Pelé. Na época eu dei pro Raimundinho. Aí ele foi lá na Liga de Santo André, fez uma súmula nova e assinou. Quem sofreu esse primeiro gol foi um goleiro chamado Zaluar. O Zaluar entrou pra história por causa desse primeiro gol do Pelé. O Zaluar até fez um cartão com o nome deles. Zaluar Torres Rodrigues, goleiro Rei Pelé, 0001. É que entrou pra história, né? Santos e Palmeiras eram os 2 melhores times do Brasil na época. Basta você ver a lista dos campeões paulistas, né? Entre 1958 e 1969, o Santos ganhou todos os campeonatos paulistas, à exceção dos paulistões de 59, 63 e 66. Esses 3 foram conquistados pelo Palmeiras. Esse foi um jogo maravilhoso. Com 20 minutos do primeiro tempo estava 2-2. Aí nós fizemos 5-2 e fomos para o vestiário. Não é que o Palmeiras fez 2 alterações e virou para 6-5?
Então ali o Palmeiras já dava uma amostra de que ia complicar a vida do Santos. Era o time que mais conseguia equilibrar os confrontos com o Santos, embora o Santos também levava vantagem, mas não tanta vantagem quanto levava contra os outros rivais, né? Eu marquei 3 gols nessa noite, marquei o 6-6 e o 7-6 e ganhamos de 7-6. 7 Santos, 6 Palmeiras, olha aí. Se o Palmeiras não ganhasse esses 3 títulos, o Santos tinha ganho absolutamente todos os paulistas entre 58 e 69. Pois é, por incrível que pareça, e isso eu sei porque cheguei a perguntar para o Pelé, numa entrevista que fiz com ele, como teria nascido o soco no ar. Estava jogando. ele fez um gol que foi uma obra-prima, né? Ele marcou esse gol aí, deu chapéu em 3, vejam bem. Isso dito porque quem estava dentro do campo jogando contra ele, que era o Lima. Depois, no ano seguinte, o Lima veio jogar no Santos e formou no time mágico. Então o Lima falou: Da onde você surgiu? Ninguém sabia de onde ele surgiu. Então, ele dominou a bola no peito, driblou o Mendonça, que era o goleiro, e meteu a bola de cabeça para dentro do gol. Quer dizer, uma coisa rara, lindo de ver. Tem até os nomes dos jogadores que tomaram os chapéus do Pelé, né? Homero, Clóvis, Julinho e o goleiro Mão de Onça. Então tem nome de todo mundo. Dali ficou para sempre, que a torcida aplaudiu ele durante pelo menos uns 5 minutos. Apesar dele estar jogando bem, do Santos estar goleando, a torcida do Juventus era cri-cri. Pequena, mas cri-cri. E estava ali no pé do rei o tempo inteiro. E me disse o Pelé, que àquela altura do jogo, para desabafar... Aí ele saiu correndo e deu um soco no ar, de raiva. Ele esmurrou o radiado, aí pra vocês, tá vendo? E a partir daí... Nasceu um soco no ar. A festividade que ele sempre fazia, que ele fez mais de 1.000 vezes, ele deu soco no ar. Eu tive o prazer e a satisfação de jogar ele com a 10, eu com a 11, e depois ser treinador dessa fera aí, dando soco no ar. Pepeto! Uma amizade muito grande. E depois perguntando para ele, eu falei assim, você passou pela tua cabeça que o gol que você estava procurando fazer e fez, ficasse gravado para sempre? Ele falou, nunca passou. Esse acabou entrando para a história, principalmente porque o Juventus fez um busto para o Pelé. Na Rua Javari tem um busto para um jogador que fez um gol contra o time da casa. Eu não tenho notícia de que no mundo inteiro algum clube tenha homenageado um adversário, como o Juventus homenageou o Pelé, em função desse gol que ele faz na Rua Javari. Então, o gol 500 também tem uma certa controvérsia. Todas as contas em relação ao Pelé... Até hoje dá confusão. A gente computa muito jogo que muita gente não computa. A seleção do Exército, muita gente não coloca a seleção do sindicato. Mas assim, grosso modo, o gol 500 foi comemorado num clássico com o São Paulo, que acabou 3-3. O Pelé ainda era muito jovem, 2 de setembro de 62. Não, do total da carreira não. Foi no Estádio Monumental de Núñez. O Santos ganhou do Peñarol, 3-0, e o Pelé marcou 2 gols. Foi no dia 30 de agosto de 1962, o gol 500 da carreira total dele. Tanto num jogo quanto no outro, o fato é que ele chega a essa marca dos 500 gols muito jovem. Essas contas do Pelé sempre variam um pouco dependendo da lista que você pega. Mas o importante é a gente ter a noção de em que altura da vida ele fazia essas mágicas, né? 500 gols com 22 anos de idade é coisa de fenômeno. O Pelé foi a perfeição, né? A perfeição dentro do ramo de atividade dele. Campeonato Paulista em 1960, o Santos ganhou do Palmeiras e foi campeão. Foi a primeira vez que eu vi o Pelé em campo. Deixa eu ver se eu não me emociono de novo, que eu me emociono muito quando falo dele. O Pelé para mim foi... Acabou virando sinônimo de perfeição.